Olá, tudo bem? A pergunta que eu te coloco agora no Economia é a seguinte: por que a gente, investidor, gosta tanto da renda fixa? Será que é porque ela é quentinha, não oferece aparentemente tanto risco? Por que será? É isso que eu coloco agora para o André Massaro, que é especialista em finanças pessoais. Tudo bem, André? Tudo bom? Que, aliás, essa questão está no seu livro que você escreveu a quatro mãos com o Antônio de Júlio. O livro que se chama Por Dentro da Bolsa de Valores, pela editora Urbana. Exatamente. E, André, qual que é a resposta para essa pergunta? Por que a gente gosta tanto de renda fixa? Bom, essa é fácil de responder. A gente gosta de renda fixa porque ela tem pouco risco, porque dá muito dinheiro e porque é fácil. Então, são argumentos, é bastante razoável isso. Muito né? razoável. E renda fixa chama renda fixa por quê, André? Ela chama renda fixa porque ela é baseada em títulos de renda fixa, que geralmente são títulos emitidos pelo governo, são os títulos governamentais, ou títulos privados, como os famosos CDBs, que são emitidos por instituições financeiras, que podem ser privadas ou não. Né? Entendi. Só preciso fazer uma ressalva. Né? A gente fala que nós gostamos de renda fixa. Nós, brasileiros, para nós a renda fixa é uma maravilha. Para outros países do mundo a renda fixa, assim, para um americano, um europeu, ele já não gosta tanto da renda fixa porque as taxas são... É, isso que eu ia falar. Juros nos Estados Unidos está 0,25, no Japão está 0, quer dizer que o cara não ganha nada, né? Quer dizer, lá ele não ganha absolutamente nada, ele perde da inflação. Então quem está os investidores de países de primeiro mundo, eles são obrigados a procurar o risco. Aquele que quer ter rentabilidades maiores, retornos maiores, que precisa viver dos seus rendimentos, ele tem que se expor mais ao risco. E, André, a renda fixa, ela oscila, né? Ela tem alguns riscos, ainda que pequenos, mas ela tem risco, né? Sim, ela tem riscos. O que acontece é o seguinte, é que dificilmente o investimento de renda fixa ele vai dar rentabilidade negativa. Diferente do investimento de renda variável, um fundo de ações, por exemplo, ele tem meses que ele pode dar rentabilidades muito altas e meses que ele pode dar rentabilidades negativas. O investimento de renda fixa, só em circunstâncias excepcionais, vai dar um rendimento negativo. Então, o risco de perda do principal é remoto. Quando que isso pode acontecer, André? A última vez que isso aconteceu, que eu me lembro, foi quando o Banco Central mudou algumas normas contábeis, algumas normas de marcação a mercado de títulos, e isso fez com que os fundos de investimento tivessem que fazer alguns ajustes contábeis nas carteiras e que gerou rentabilidade negativa por alguns dias. Tá, mas isso foi lá no período Jurássico. Né? Foi na década de 90, não foi? Ah, faz bastante tempo. Eu já era viva. Minha memória não é tão boa assim. André, que exemplos a gente tem aí de renda fixa? Por exemplo, caderneta de poupança é renda fixa? Sim. A caderneta de poupança faz parte desse universo que a gente genericamente chama de renda fixa. Então a gente pode colocar nele a caderneta de poupança, os títulos governamentais, títulos públicos, os CDBs, e diria que são os mais comuns. Tem mais algumas outras coisas aí, mas os comuns são esses. E os fundos baseados nesses ativos, que são extremamente populares. Os fundos de renda fixa e fundos DIs, que são baseados principalmente em títulos do governo. Agora, estrategicamente falando, André, investir em renda fixa é um erro? Não, de forma alguma, não é um erro. O problema da renda fixa é o seguinte, no Brasil a taxa de juros ela vem caindo ao longo dos anos. A nossa taxa de juros é extremamente alta. Nós temos aí a maior taxa de juros real do mundo. Em termos de taxa nominal, nós estamos atrás aí de alguns poucos países. E a tendência maior da taxa de juros, apesar dela dar umas subidas de vez em quando, ela é uma tendência de baixa. O que a gente pode ver hoje, a nossa taxa Selic está aí na faixa de 11%, oscilando aí entre 10% a 12%. Em 2002 ela estava 25%. Em 1998 estava mais de 40%. Puxa, então, se a gente fizer um gráfico e traçar uma reta disso, nós vamos ver uma reta descendente bastante clara. E tem a questão das taxas mundiais, americanas, europeias, japonesas, que são muito abaixo disso. Taxa americana básica 0,25%, a taxa da zona do euro 1%. Então, à medida que o Brasil caminha para se tornar uma economia mais desenvolvida, assumindo que realmente vai virar uma economia desenvolvida, o caminho de menor resistência é que a nossa taxa de juros caia mais e mais, se equipare às taxas de países de primeiro mundo, porque se nós formos um país de primeiro mundo com a taxa que a gente tem hoje, todo o dinheiro do mundo vai vir para cá. Em algum momento, e isso não vai existir, simplesmente isso não vai acontecer. É verdade. Então, assim, a tendência maior, considerando um cenário otimista para a nossa economia, é que a taxa de juros caia. Em a taxa de juros caindo, os investidores que
dependem de rendimentos da renda fixa, que se aposentaram, estão com todos os seus investimentos em títulos públicos, etc. e tal, eles vão ser obrigados a procurar outras alternativas mais agressivas, mais arriscadas, para manter os níveis de rentabilidade, que é o que se faz fora do Brasil. Tá ótimo, André. André, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Dessa vez a gente questionou aqui junto com o André Massaro por que a gente gosta tanto da renda fixa. Até a próxima.